Olá, meninas, que a paz do Senhor esteja com vocês. Aqui quem fala é Edna Nogueira e eu fui convidada para fazer um resumo do capítulo 23 de Atos. E confesso que enquanto eu estudava eu fui muito impactada, porque as poucas coisas que eu sei sobre Paulo já me impulsiona muito, já mexe muito com o meu coração. E quando você para ler e observar a história de Paulo, o posicionamento de Paulo, você vê que muitas das vezes você não está posicionada no lugar certo como você deveria. Aquilo que Deus colocou no seu coração, muitas vezes você não luta com unhas e dentes para viver aquele propósito. E foi isso que Deus falou muito ao meu coração. Em Atos 23, quando Paulo foi preso, ele já sabia que ia ser preso, porque Deus já tinha avisado a ele. Lá em Atos 21:11, e Paulo, sabendo disso, já estava preparado para passar por qualquer coisa, inclusive morrer pelo Evangelho. Quando Paulo foi pego, que falou perante a multidão que Deus fez com sua vida, porque a defesa de Paulo era falar sobre Jesus, era falar sobre o Evangelho, era falar o que Deus fez na vida dele. E ele não tinha vergonha de falar aquilo que Deus fez na vida dele, porque era a prova viva do que ele viveu com Cristo. Então ele falava aquilo que Deus transformou na vida dele, porque Paulo ele era um perseguidor do Evangelho. Então, para ele passar de perseguidor do Evangelho a ser um evangelista, ele passou por um processo que foi muito estrondoso, muito assustador, e muitas pessoas não iriam acreditar, né? Mas quando ele conta, as pessoas são convencidas, e mesmo assim é conosco. Quando você conta os testemunhos da sua vida, testemunho de transformação, Deus ele opera milagre na vida de outras pessoas, porque existem pessoas que estão na mesma limitação que você já esteve. Mas quando você abre a boca e fala que você saiu de lá e mostra a transformação de Deus, que Deus fez em você, aí começa a existir esperança na vida da outra pessoa, onde ela pensa que não tem esperança. Então, isso já falou no meu coração. Muitas vezes a gente tem medo, vergonha, receio de falar do nosso passado sujo. Claro que a gente não deve falar com orgulho, claro que o foco é Jesus, mas muitas vezes a gente precisa falar para o mundo de onde foi que a gente saiu, para que muitas pessoas se identifiquem com esse Jesus, com esse Evangelho, com esse amor e possa sentir a esperança de uma vida transformada. Paulo, ele sabia se expressar. Ele sabia em que língua falar, porque Paulo sabia da autoridade que tinha. Mas mesmo assim, ele foi rejeitado. Mas nada disso mudou as convicções de Paulo. Nenhuma rejeição mudou as convicções de Paulo. Isso me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente está posicionada em um lugar, com um propósito, com uma palavra, com um chamado, e muitos nos rejeitam. E a gente acaba desistindo desse propósito que Deus colocou no nosso coração por causa da rejeição, por causa da falta de aprovação das pessoas. E Paulo não desistia do seu propósito. Ele apanhava, ele era chicoteado, ele foi julgado, ele foi desprezado, mas ele tinha convicção daquilo que era o certo a se fazer. Ele tinha convicção do que pregar. E muitas vezes a gente não tem convicção do que pregar, porque a gente é uma Maria vai com as outras, por não examinar as Escrituras. Porque quando a gente examina as Escrituras, tem convicção do que Deus tem para falar, ninguém tira isso de nós. Então, para mim já foi uma lição muito forte Paulo ter convicção do que ele falava. E era isso e mais nada. Ele não precisava da aprovação de amigos, ele não precisava da aprovação de ninguém maior que ele. Ele tinha convicção da verdade que ele carregava.
E isso era algo extraordinário na vida de Paulo. Mas por que Paulo tinha essa convicção? Porque ele examinava as Escrituras, ele conhecia Jesus, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele não vivia simplesmente uma vida religiosa de cumprir padrões religiosos e se dizer cristão. Paulo, ele vivia o evangelho, ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era levar o ID a toda criatura, independente de quem goste, de quem não goste, a tempo e fora de tempo. E por causa dessa atitude de Paulo, hoje nós fomos alcançadas, hoje a Bíblia chegou para nós, hoje o evangelho está aqui, nessa geração. E quantas vezes a gente não quer nem parecer um pouquinho com Paulo? No mínimo, né, gente? Que a gente devia parecer um pouquinho com Paulo, já que ninguém quer parecer com Jesus, né? Porque Jesus, ele foi crucificado. Quem é que quer ser crucificado? Então, vamos olhar para Paulo, que Paulo olhava para Jesus e ele teve a ousadia de dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imagina, você tem essa coragem de dizer isso? Esse capítulo, ele mexeu muito com o meu coração e eu espero que ele mexa muito com o coração de vocês, com as suas convicções, com as suas certezas, com o seu caráter, porque é esse evangelho que precisamos ouvir cada vez mais, é esse evangelho que precisamos viver cada vez mais. Quando Paulo, perante o Sinédrio, se pronunciou com ousadia, no verso 1, ele disse que tudo o que fazia era de consciência limpa. Ele tinha convicção do que ele fazia. Mas Ananias, um dos grandes sacerdotes, mandou dar um tapa no rosto de Paulo. Então Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Por que mandou me bater? Isso é contra a lei. Paulo conhecia as leis, Paulo conhecia os seus direitos e ele reivindicou. Ser cristão não é ser bobo. Ser cristão não é ser desinformado. Ser cristão é procurar saber dos seus direitos e exercer ele. E quando necessário reivindicar os seus direitos, muitas pessoas pensam que se calar na hora que tem que falar é humildade, mas não é humildade. Você precisa saber a hora de se posicionar, a hora de se defender e a hora de se calar. Paulo soube na hora de se defender. Mas aí, Paulo errou. Veja o que acontece. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabia que por ser cidadão romano, ele tinha direitos de cidadão romano. Portanto, ele não podia apanhar enquanto não fosse condenado. Por isso ele reivindicou o seu direito. Mas de antemão, gritaram para Paulo que ele tinha errado por gritar com o sacerdote. E imediatamente Paulo se retratou. Por quê? Paulo não se retratou porque reivindicou seus direitos. Ele se retratou porque ele gritou com o sacerdote. Então, ele respeitou as autoridades. Ele sabia da lei e do respeito da autoridade. E quantos de nós não respeitamos nem o nosso presidente? Porque o que mais está acontecendo aqui no nosso Brasil é que a gente votou em uma pessoa, muitos são a favor e muitos são contra. E por conta dos que são contra, muitos cristãos estão falando mal da presidência do Brasil, em vez de estar em oração. E não sabe que por conta dessa atitude está debaixo de maldição, porque Deus ele instituiu as autoridades. Paulo sabia o que era autoridade. E muitos de nós não sabem porque não quer buscar o conhecimento. E aí, por falta de entendimento, vive sofrendo, vive passando por tribulação, por prova, por falta de comida, de escassez. Por quê? Porque não respeita as autoridades. Deus constituiu. Não podemos falar mal do nosso presidente, independente se você é contra ou a favor. Você só pode falar dele depois que ele sair de lá, daquela posição que ele está. Ele é uma autoridade, portanto, está cobertado por Deus. Então, vigiemos nisso. Vigiemos nisso. Vamos parar de criticar as autoridades e orar por elas. Aquela mudança que a gente precisa ver no nosso Brasil, não é criticando, não é falando, não é julgando que vai acontecer. É em oração. Se você tiver algo contra a presidência para você falar, espere o mandato acabar e você se pronuncie, porque enquanto ele estiver lá, Deus está
com o nosso presidente. Então Paulo imediatamente se retratou, pois não sabia que ele era um grande sacerdote, e falou o que está escrito: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Paulo se recolocou no lugar. Ele sabia respeitar as autoridades, mesmo as autoridades, estando errado. Paulo respeitou, porque a palavra estava acima das autoridades e Paulo era obediente à palavra, não às autoridades. Paulo é obediente à palavra, portanto, ele se submeteu à palavra. Não importava as consequências, Paulo se submeteu à palavra, aos mandamentos que o Senhor deixou. Quando Paulo percebeu que alguns dos conselheiros eram do partido dos saduceus, a classe alta da Judéia, e outros do partido dos fariseus, opositores dos saduceus, que se achava mais santo do que todo mundo, ostentava grande santidade exterior. No tempo de hoje existe exatamente isso. Eu fui buscar no dicionário esse significado dos fariseus. Eles eram uma das pessoas que se achava mais santo do que todo mundo. Eles achavam que estava acima da lei. Eles achavam que todo mundo tinha que seguir os padrões que eles tinham. Então, eles eram os opositores do saduceu e achavam-se mais santo do que todo mundo. E hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que se acham melhor do que as outras, mais santo que as outras, que ora mais que as outras e que Jesus ama mais ela do que as outras. Não existe diferença. Isso não é diferente nos dias de hoje. Existem muitos assim que, se pudessem, julgava, condenava e matava os que não concordam com o seu ponto de vista. Depois de Paulo dizer que era um dos fariseus, a bancada se dividiu por causa das crenças de cada um. E o alvoroço foi tão grande que tiveram que proteger Paulo numa sala. E lá o Senhor falou com Paulo e lhe disse que do jeito que Paulo deu testemunho de Cristo em Jerusalém, também importava que ele também fizesse em Roma. O Senhor o encorajou a não calar as suas convicções. Quando Deus falou com Paulo lá dentro da prisão, ele deixou bem claro que ele ia livrar Paulo daquela situação e que Paulo tivesse coragem de continuar falando das suas convicções. Então, Paulo sabia que não importasse o que ele passava, não chegou o momento dele morrer. Quando você tem intimidade com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, você sabe o que pode acontecer com a sua vida. Mas quando o seu relacionamento é raso, você vive andando por cima do medo. Você não tem convicção do que você é, do que vai fazer e onde vai chegar. Enquanto Paulo estava preso na sala, os judeus tramavam para matar Paulo numa emboscada, mas um sobrinho de Paulo ouviu e contou a Paulo. Paulo, sabendo dos seus direitos, pediu para um dos centurião levar o sobrinho dele até o comandante da guarda para contar o que ele sabia. E ele explicou toda a trama. Então o comandante tirou Paulo em segredo para o governador Félix, com uma carta explicando. E assim Paulo foi salvo da morte mais uma vez, naquele dia, porque esse era os planos de Deus. Ainda tinha coisas para Paulo fazer. Ainda tinha muito que Paulo ensinar. Ainda tinha histórias a ser escritas sobre Paulo, que nós precisaríamos ler hoje para a edificação da nossa fé. Esse capítulo me deu muitas lições. E uma das mais chocantes é a falta de intimidade com Deus, é a falta de relacionamento com Deus, que hoje em dia os cristãos não estão focando nisso, estão focando em status, em viver uma vida de aparência, em buscar conhecer a letra e não o verdadeiro relacionamento. Isso me chamou muita atenção, está acontecendo nos dias de hoje. Os fariseus estão se levantando, mas os verdadeiros cristãos também estão se levantando. Aqueles que vêm contra a religiosidade, que Deus quando Jesus veio para a terra, ele veio acabar com a religiosidade, com o fariseísmo, com o povo que parece, mas não é. Então, quando ele veio, ele disse: eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habitava em templos feitos por mãos de homens, mas a partir do momento que a nova aliança foi feita, ele habita em todo o lugar ao mesmo tempo.
Podemos entrar no Santo dos Santos na hora que a gente quiser, podemos falar com ele na hora que a gente quiser, podemos ser ministrados na hora que a gente se dispuser. Então, que o Senhor fale ao seu coração com essa passagem, assim como falou com o meu coração, que eu estou deixando muito a desejar, e a ousadia de Paulo é algo que me confronta, porque eu tenho esse pensamento. Se Paulo fez uma revolução naquele tempo, que não tinha internet, que não tinha ônibus, que não tinha avião, que não tinha nada do que tem hoje, se Paulo tivesse na nossa geração, ele faria uma revolução muito maior. E nós temos ferramenta de levar o ID, de levar o evangelho, de levar a libertação, de levar a cura. Temos ferramentas poderosas e muitas vezes a gente se acovarda inventando desculpa para não fazer aquilo que é da nossa obrigação. Apesar que Deus não nos obriga, mas só pelo fato do amor de Deus ser tão grande, tão imenso, dele ter morrido na cruz daquela maneira, eu me sinto na obrigação de ser grata, no mínimo, para falar do evangelho a essa criatura que mora aqui na terra. Então, que a gente possa se incomodar, assim como Paulo se incomodava com as pessoas que não eram transformadas, que a gente possa abrir a nossa boca para mostrar onde está o pecado, confrontar em amor para a salvação dos pecados. Meu Deus do céu, eu preciso muito olhar para os exemplos de Paulo. E para não ficar em minhas palavras, eu encerro e deixo vocês com essa reflexão, que o Senhor possa ministrar grandemente no coração de vocês nesses capítulos de Atos, porque a história de Paulo é extraordinária, é revolucionária, e que revoluciona o nosso coração. E que se o propósito for realmente continuar a vida de Atos, que a gente possa fazer coisas maiores, porque se Paulo fez, a gente pode fazer sim coisas maiores, porque não somos nem pior e nem melhor que Paulo. Somos imagem e semelhança do Criador. A autoridade que Deus deu a Paulo, ele deu a nós. Que possamos entrar no inferno e resgatar vidas. Se dispor por vidas para a gente chegar no céu, porque o foco é o céu. A gente pode viver o que for aqui na terra. A gente pode usufruir do que for daqui na terra. Pode ser rico, milionário, mas a gente tem que ter a convicção de que tudo que a gente conquistou aqui vai ficar. E a eternidade será a eternidade. Que o foco de todas as suas atitudes seja o céu, seja a eternidade, seja a vida, seja a salvação. E o resto será consequência. Porque Deus, ele é fiel para cumprir e velar pela sua palavra. Então, ele deixou bem claro, se você crer e obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Então, não julguem pessoas que estão vivendo melhor que você. Preste atenção se eles estão sendo obedientes à palavra e vivendo o melhor dessa terra. Que nós possamos nos posicionar, assim como Paulo, em nome de Jesus. Amém.